aqui em mais uma videoaula. Lembrando, segue nosso canal lá no YouTube, o @QuiEsquema, o QuiEsquema também lá no Instagram. Muitas dicas lá no nosso Instagram, muitas videoaulas agora lá para você novas no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Então atenção, doutores, nós vamos falar sobre um tópico hoje chamado de diluição, faz parte lá do nosso estudo das soluções. Só que antes de estudar soluções, lembra, em sala de aula presencial, quando estávamos juntos, nós falamos um pouquinho sobre as dispersões. Classificamos uma solução, um colóide e uma suspensão pelo tamanho, tá? Quando falamos da solução menor que 1 nanômetro, quando falamos da suspensão maior do que 1000, quando falamos do colóide entre 1 e 1000 nanômetros. Falamos também que uma suspensão ela sedimenta, já no colóide e na solução não. Se a solução é uma mistura homogênea, que o colóide é uma mistura heterogênea, que a solução é uma mistura homogênea, que a suspensão é uma mistura heterogênea, certo? Então, solução homogênea, suspensão heterogênea. E que o colóide sofre o efeito Tyndall, tá certo? Tá bom? Então vamos continuar, doutores? Vem com a gente. Falamos também das concentrações das soluções. Você transformou para grama, grama por litro, do grama por litro para mol por litro, falando para porcentagem. Você pode transformar para miligrama, para quilograma, miligrama por litro. Você pode ficar brincando com aquelas concentrações que nós estudamos. Algumas damos nomenclaturas, outras só brincar de mudança. Falamos sobre a concentração comum, a concentração em massa, que é o grama por litro. Falamos sobre molaridade, que é o mol por litro. Falamos sobre a porcentagem. E agora aqui na nossa diluição. Te dei um exemplo, acho que logo no início, tá? Então, em relação à diluição, o diluir é adicionar um solvente. Tornar, vamos dizer assim, eu tenho uma solução, um suco forte, vou colocar mais água para ele ficar fraco. Então, eu vou diluir esse cara, vou mexer na concentração, adicionando um solvente, tá bom? Então, atenção, por exemplo, você comprou um kisuke de uva lá da Angélica, e você fez 1 litro, colocou 1 litro de água para 10 gramas de kisuke, tá? Então, 10 gramas por litro, então 1 litro de água para cada 10 gramas de kisuke, tá bom? Então, atenção. Imagina que você está lá na sua casa, aí ó, lembra da história? Bateram lá na porta da sua casa, doutor. Aí tu tava lá com teu 1 litro de kisuke para te beber sozinho, vendo Sessão da Tarde, a volta da Lagoa Azul. Pô, o que tu faz? Esconde o suco, esconde a bolacha, né? Aí quando tu vai abrir a porta lá, abriu a porta, 5 amigos teus. Caramba, na hora da tua merenda, bicho, já pensou? O que tu faz? Tá, já tem um gaiato, vão logo entrando e fala, tá, senta aí, galera. Tá. Aí tem uns que são mais gatos, vão direto na geladeira. Ei, mano, tem kisuke da Angélica, de uva. Aí tu vai ter que dividir. Só que tu não tinha outro kisuke, só tinha esse saquinho. O que tu faz? Bota água para dividir o teu suco e tua bolacha creme crack. Vai lá e coloca água. Tu adiciona mais 2 litros de água. Então tu já tinha 1 litro, adicionou mais 2. No final ficaram quantos? 3 litros. Tu acha que o teu kisuke ficou mais forte? Claro que não, né? Ele ficou bem mais fraco. Não era aquele kisuke, mas ficou pior ainda, ficou bem mais fraco. Por quê? Porque você acabou adicionando um solvente. Então você adicionou um solvente, que nesse caso foi principalmente aqui a nossa água. Então você tinha 1 litro, mais 2, ficou no final quanto? 3. O que você pode dizer? No início o suco era mais forte. Então no CI, o que é o CI? Concentração inicial. O que é o CF? A concentração final. Que a concentração inicial veio a quantidade aqui das partículas de kisuke, que sobrou só um pouquinho. Então que a concentração inicial é maior que a concentração final em uma diluição. E que o volume inicial, VI é o volume inicial e VF é o volume final. Que o volume inicial era 1, você colocou mais água, ficou quanto? 3. Então o volume inicial ele é menor que o volume final. Então, quando você for fazer o cálculo da diluição, tem que bater essas informações. Sua concentração inicial tem que ser maior que a concentração final e o volume inicial tem que ser menor que o volume final. E claro, já que você está colocando mais água, adicionando mais água. Certo, doutores? Então, vamos lá. Então, CI é a concentração inicial, VI o volume inicial, CF concentração final, VF é o volume final. E a relação? Como é que você vai fazer a relação entre esses dois momentos aqui? Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Geralmente a gente usa isso aqui, esse Czinho lembra a concentração em grama por litro. Posso usar para qualquer um? Pode, porque tudo é concentração, mas às vezes o cara diferencia, então pode aparecer um Mzinho para você. Concentração molar inicial vezes o volume inicial,
concentração molar final, então geralmente quando a gente dá em mol por litro a gente coloca o mzinho. Se eu quero usar só de cima, não tem problema nenhum, tá? Então agora o que a gente tem que fazer? Já que você entendeu que a diluição é um processo de adição de um solvente, tá? Tornando a solução final com uma concentração menor, porém com um volume maior, tá? Então a concentração final é menor, mas o volume final é maior. A gente tem que aprender como resolver. Vamos entender, doutor? Vamos? Vamos lembrar um pouquinho da nossa sala de aula. Eu vou colocando lá. Vamos entender. Sua vez, doutor. Então tá aqui. Exemplo 1 e exemplo 2. Colocando 200 ml de água a 100 ml de uma solução, 10 gramas por litro de carbonato de cálcio, a solução resultante terá concentração em gramas por litro de... Então, atenção, eu tenho que ter uma concentração inicial e um volume inicial. Eu tenho que ter uma concentração final e um volume final. Concorda comigo, doutor? Então, atenção, eu tenho uma solução de 10 gramas por litro. Então, minha concentração inicial, ó, 2 unidades juntas é concentração, tá? 2 unidades juntas. Então, quando ele fala para você em concentração, você vai ter 2 unidades juntas, grama por litro, mol por litro, miligrama por quilograma, tá? E assim sucessivamente. Agora, quando ele me der só uma unidade, ó, ml, ml, então ele vai estar falando para mim, nesse caso, do volume, pode ser litro, tá? Sozinho. Bom, o que acontece? Essa uma solução a 100 ml de uma solução 10 gramas por litro. Então, o volume que eu tenho, eu coloquei 200 e eu já tinha quanto? 100. Então, se eu já tinha 100, esse aqui é o volume inicial. Então, meu volume inicial é 100 ml. Ele quer saber a concentração resultante. Então, a concentração final ele não sabe. E quanto é o volume final, professor? Colocando 200. Ah, professor, é só o 200. Aí que tu ia errar. Ele colocou 200, mas eu já tinha quanto? 100. Então, tem que ficar ligado nesse tipo de item, tá? Então, de verdade, o teu volume final aqui é 300 ml. Adiciona na fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Facinho, doutor. Então, concentração inicial. Pode jogar direto? Pode. Vale 10 vezes o volume inicial, que vale 100. Concentração final, eu não sei. Vou deixar aqui CF. E o volume final é os 200 que eu coloquei nos 100 que eu já tinha. Então, vezes 300. 10 vezes 100, 1000. Então, vai ficar assim. CF é igual a 1000. E o 300 que está multiplicando, ele passa dividindo. Dividido por 300. Posso cortar o zero, doutor? Posso. Tira 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. 10 dividido por 3. Vou fazer bem aqui para ativar que tu tá com problema aí na matemática. 10 dividido para 3. O número que eu multiplico por 3 chega perto de 10. Qual é mesmo? Isso, esse mesmo, 3. 3 vezes 3, 9 com mais 1, 10. Então sobra 1 aqui. 1 por 3 não dá, posso uma vírgula, adiciono 1, 0. 10 por 3 já sei que é 3. Então ia dar uma dízima lá. Então vai ficar para mim que a concentração final é aproximadamente 3,3 gramas por litro. Então perceba, ó, o que eu disse para você? Que concentração inicial e concentração final. Se for mais fácil para você lembrar, a inicial aqui, o suco é mais forte, ele vai lá e fica mais fraco. Porque a concentração inicial ela tem que ser o quê? Maior que a concentração final. Então a concentração inicial aqui era 10, a final deu 3,3, já que eu adicionei mais água, tá? Então bora lá. Exemplo 2. Lembra, qual a quantidade de água deve ser adicionada a 500 ml de água de uma solução aquosa 10 mols por litro de ácido sulfúrico a fim de torná-la, então não tem, eu vou torná-la 1 mol por litro, tá? Ele quer saber qual a quantidade de água deve ser adicionada. Bom, aqui ó, era 1 para 3, se eu tenho 1 litro para ficar 3, eu adicionei quanto de água? 2, tá? Então atenção, bora lá. Então aqui era 100 ml, para ficar 300, você adicionou quanto? 200 de água. Então aqui foi adicionado 200 ml de água. É isso que ele quer saber, quanto de água foi adicionado. Aqui a gente calculou a concentração final. Então bora. Você tem que ter uma concentração inicial e um volume inicial. Vou mudar aqui a letrinha porque está falando mol por litro. Se eu poderia deixar o C, pode, mas vou mudar aqui. Molaridade inicial, volume inicial.
molaridade final, volume final. Então, o que acontece? Qual a quantidade de água deve ser adicionada a 500 ml de água de uma solução aquosa 10 mol por litro? Então, ele me dá aqui, ó, o valor da concentração em mol. Vou colocar aqui para você. Então, ele me deu 10 mols por litro. E o volume da solução, 10 mol por litro, está para 500. Então, 500 ml. Quanto de água deve ser adicionado? Então, ele vai me dar e me diz, ó, que vou tornar essa solução 10 em 1. Então, ela era 10, vai passar a ser 1, vai ficar mais fraca. 1 mol por litro. Tá? 1 mol por litro, para isso eu vou saber o volume final. Então, vamos lá. Concentração inicial, molaridade inicial, vezes o volume inicial, é igual a molaridade final, vezes o volume final. Então, atenção, doutores. Minha solução inicial era 10 mols. E quantos ml de água tinha? 500, o meu volume. Então, molaridade inicial vale 10. O meu volume aqui vale 500, tá? Espacinho aí para você copiar. Molaridade final, ele me deu, vou torná-la, não tinha, eu vou torná-la, então, resultante, vou torná-la, é a final. Segunda concentração, 1 mol por litro. Pode ser com a barrinha, pode ser com vezes, não vai ser por isso, é a mesma coisa, tá? Mol barra litro, ou 1 mol vezes litro a menos, mesma coisa, tá? Isso que eu coloquei a barra aqui. Ele não me deu o volume, porque eu tenho que saber. E a partir desse volume eu vou saber quanto de água. Bom, já tenho 500 de água, né? Vamos ver. Então, molaridade inicial vezes volume inicial. Estou usando a fórmula aqui, só mudei a letrinha, lembra disso? Molaridade inicial que ele me deu vale 10. Vezes, pode jogar direto? Pode. Vezes 500. 500 é igual a molaridade final que vale 1, vezes o volume final que eu não sei, F. 10 vezes 500, 5.000 ml. É igual ao volume final. Vezes 1, então pronto, terminou bem aqui. Só que se você marca 5.000, estaria errado. Porque 5.000 é o volume final. 5.000. Então eu tinha 500 ml e no final, para ter essa solução, eu tenho 5.000. Então pergunto para você, de 500 para chegar em 5.000, então se eu tinha 500 ml, para ter 5.000 ml, eu tenho que colocar quanto de água? Isso que ele quer saber. Então o volume de água, vou colocar bem aqui, o volume de H2O é o que ele quer saber. Quanto foi que eu coloquei de água? Então se no recipiente 1 eu tinha 500 ml, e no recipiente 2 eu tenho 5.000, é porque eu tive que colocar 4.500 ml de água. Então a quantidade de água é 4.500 ml. Então se ele pergunta para mim qual o volume resultante, 5.000, ou 5 litros, né? 5.000 ml ou 5 litros. Ou qual o volume de água, 4.500, ou 4,5 litros. Tá? E aí eu já vou deixar para você fazer lá no seu... Só ver se eu acho aqui um livro. Tá aqui. Vou deixar para você já marcado aí, seu dever de casa, né? Assim como a gente faz lá na sala. Então, ó, o que tu vai fazer para mim? Vai fazer o praticando. Praticando, página 412. Página 412, tá? Praticando, página 412, questão 1 e 2. Questão 1 e questão 2. Beleza, doutores sofisticados? Beleza, comando sofisticado? Tamo junto, doutores, tamo junto. Espero que você tenha entendido, tá aí o espacinho, ó, pra te copiar aí, resolução, tá? Qualquer dúvida, vou enviar mais questões lá pra gente fazer, tá bom? Tenta fazer, manda lá a dúvida lá no Quisquema, no Instagram, tá bom? Tamo junto, doutores.